Bem, essa semana a gente está com o CBTD acontecendo, né, o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Esse ano, pela primeira vez na versão digital, nós somos patrocinadores, né? E estamos lá com stand virtual, com algumas atividades para o público do evento, né? Que vai ser muito legal. E resolvemos também fazer algumas atividades fora do evento, que foi estimulado pelos próprios organizadores, para que outros públicos também pudessem, interagir e até mesmo, quem sabe, né, se interessar também em participar do evento. Não deixa de ser uma forma de divulgação do que está acontecendo. E aí a gente resolveu fazer 3 lives adicionais para poder trazer executivos que possam agregar, né, possam somar com uma visão a respeito desse tema, que na verdade a gente está falando de aprendizagem e engajamento, né? Nós do Bistrô construímos uma abordagem que a gente vem trabalhando com os nossos clientes, que integra, né, as dimensões para sustentar uma cultura de aprendizagem e engajamento. Então essa é a nossa proposta no CBTD, a nossa palestra é sobre isso, a atividade interativa é sobre isso, mas aqui também a gente trouxe com essa pegada de ouvir a opinião, a experiência, a vivência de alguns executivos. E na quarta-feira a gente vai ter a live tradicional do Bistrô, mas também vamos aproveitar para falar do mesmo tema. Então hoje vamos receber Daniela Reis, amanhã o Renato Rovina do Paribas. Na quarta é a nossa live tradicional às 21 horas com Maristela Real e Nivaldo Assis, são 2 consultores feríssimas que são associados do Bistrô, trabalham conosco em projetos, mas têm uma vivência incrível, inclusive experiência dentro das organizações como executivos. E na quinta-feira a gente vai ter a Andréa Simões, que é a diretora de gente da Login, também na mesma pegada, no mesmo tema. Então agora eu vou chamar a Dani para a gente poder começar, né, nossa conversa, nosso papo. Como sempre, né, até porque temos pessoas muito queridas nos assistindo. Oi, Dani! Olá, Tudo tudo bem? bem? Super Tá me ouvindo bem? Eu tô, ótimo, tô muito bem, melhor agora com a sua. Primeiro, novamente, Dani, não tenho palavras para agradecer, né? Aqui é uma parceria de verdade e eu tive muita certeza de que você teria que ser uma das nossas convidadas pelo trabalho que eu sei que você realiza, que você vai ter chance de falar hoje. Então, uma total coerência, né, com a abordagem, com as premissas que a gente está falando de integração, de uma cultura. Então, certamente você está aqui pelo valor do que você tem realizado e, evidentemente, pelo carinho, né, dessa nossa parceria de tantos anos. Obrigada, Deise. Você é sempre um presente na minha vida e acho que a nossa ligação é de outras vidas, né? Porque é só assim para explicar. Opa! E como aprendo, né? Acho que assim, o grande barato dessa troca é essa aprendizagem do desafio, né? Me sinto muito desafiada por você nas atividades, nos projetos que estamos realizando, graças a Deus, juntas, né? Então, sempre também uma troca incrível, incrível e graças a Deus, né? Graças a esse bom Deus. Bem, Dani, olha, para começar, hoje a nossa live, ela, né, é uma live mais assim, direto ao ponto, no sentido do tema. A primeira pergunta que eu criei dentro desse roteiro aos convidados sobre o tema Dream Teams, né, aprendizagem e engajamento, foi de fato abrir com um espaço para que vocês falem da vivência de vocês, né? No sentido de como tem sido a sua trajetória, conta um pouco para a gente como você, ao longo desse tempo, vem construindo a sua carreira, lógico, mas além da questão da carreira, a sua relação com a aprendizagem e engajamento, né? Seus desafios com esse grande tema, que é o nosso tema guarda-chuva. Vamos lá. Bom, Deise, contar brevemente. Eu estou em RH há 20 anos. Chega uma hora que essa conta já começa a ficar grande, a gente fica meio assustado, né? Na verdade, se eu fizer a conta direito, são 21 anos, mas, enfim, algo ali em torno dos 20. Eu sou psicóloga, né? Me formei pela UERJ no Rio, tenho um MBA em gestão.
venho atuando em organizações multinacionais desde o início da minha carreira. A aprendizagem tem sido uma coisa presente na minha vida desde sempre, aprendendo com as pessoas, aprendendo junto, através dos desafios, das culturas diferentes de organizações que eu tive até hoje, né, a chance de conhecer. Então, eu passei meus primeiros 10 anos na Vale, né, onde até nós fomos contemporâneas durante um tempo. Sim. E acho que lá o grande destaque, né, Deise, é a Valer, a Universidade Corporativa, que é um projeto belíssimo, do qual eu tive a honra de participar, e você teve, né, aquela liderança maravilhosa, magnífica, e que é um projeto que está presente até hoje, né? A Universidade Corporativa da Vale já está com 17 anos, né? E presente, com um compromisso muito grande em fomentar o aprendizado, a capacitação, um compromisso muito forte com o negócio, com o propósito, com o bem-estar social também, com toda uma questão de suprir um gap, né, educacional que a gente sabe que ainda existe mesmo no nosso país. Agora, além da universidade corporativa em si, acho que também foi um momento de muito aprendizado, esse período em que eu passei de 10 anos na Vale, de uma empresa que era uma organização do governo se tornar uma grande multinacional, fazendo aquisições. Então, foi uma expansão de cultura, de alcance impressionante, de aprender a ser uma empresa global, trabalhar aquela liderança que a gente tinha e conhecendo as fortalezas, como as pessoas poderiam estar no seu melhor, dando realmente aquilo que elas tinham para contribuir, crescendo junto com a empresa. Então, enfim, inúmeros aprendizados. Depois implementar o modelo de HRBP, né, junto com o Marco, o Djalma e toda aquela turma maravilhosa. Um projeto grande de gestão de mudança, né, que a Ana Mockney, super querida, liderou, que também já esteve aqui no palco, né, do Bistrô. Sim, enfim, sim, maravilhosa. Muita gente boa que passou por lá, que sem dúvida deixou sua semente, que já está uma árvore muito frondosa e que são pessoas que me ensinaram muito e continuam me ensinando até hoje. Depois, a segunda metade da minha carreira foi aqui em São Paulo, tem sido aqui. E aqui eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 empresas, a Philips, né, onde eu tive uma oportunidade de passar por uma mudança muito interessante de tecnologia na área de iluminação. Então, eu liderava o negócio de iluminação como a pessoa de RH, né, como diretora de RH para essa divisão do business. E foi justamente o momento que estava entrando os LEDs. E estava vindo aquela grande revolução na área de iluminação, ao mesmo tempo a gente ia ter a Copa, né, do mundo aqui no Brasil, então era um momento que a gente precisava evoluir muito rapidamente nos conhecimentos do time e que junto com a área de marketing a gente liderou toda uma transformação no jeito de fazer aprendizagem, saindo de uma linguagem muito técnica, aliás, não saindo, né, mas transformando, ressignificando aquela linguagem, e fazendo com que realmente aquilo pudesse se tornar algo que fosse utilizado no dia a dia pelos times, que fizesse o negócio crescer, trabalhando muito com engajamento também. Afinal de contas, uma organização que não se comunica se trumbica mesmo, e era uma cultura muito fechada, então foi uma série de transformações que foram vivenciadas nesse período em que a aprendizagem e engajamento estavam intimamente ligadas com tudo que foi feito na ocasião. Depois eu fui para a Johnson, onde eu fiquei 5 anos, e lá também foi mais um grande aprendizado. Eu liderei primeiro, né, toda a área de atendimento para consumo. Liderei não, fui parte, né? Depois eu migrei para a área de Talent Acquisition, em que eu tinha um time grande, né, para trabalhar toda a parte mesmo de atração de talentos, e que depois se tornou um desafio até mais amplo, né, regional, em que uma área que praticamente tinha um serviço que era muito extenuante, né, e muito ali impactante no negócio, precisava estar no máximo do seu engajamento, aprendendo a fazer processos de uma maneira ágil, moderna, conectada com as tecnologias, provendo uma boa experiência para o candidato. Enfim, uma coisa assim sensacional, foi uma época de muito aprendizado, onde eu também me tornei líder de líderes, de uma maneira mais consolidada, que também é uma outra fase de carreira, né, Deise? Você sabe bem, é diferente você liderar contribuidores mais individuais e depois você passar para o time maior, é um desafio de comunicação, de engajamento, de inspiração, de visão. A gente imprime uma cultura de bastante aprendizado também no time, né? Afinal,
o time de RH às vezes é deixado de lado, né? E não pode, a gente precisa estar o tempo inteiro se inspirando também, se autodesafiando a aprender. E finalmente, depois de concluir essa jornada lá na Johnson, em 2017, eu migrei para Puratos, onde eu estou agora. Aliás, estou vendo uma pessoa daqui, da Danilo, Puratos, o é Danilo. Obrigada Danilo? pelo carinho. Tudo bom. E lá eu fiz aniversário agora sábado, de 3 anos na Puratos. Nossa, já? É, realmente o tempo voa. E lá Boa. eu tenho o privilégio de liderar a área de recursos humanos para o que a gente chama América do Sul e Central. Então, uma agenda fortíssima de transformação. A Puratos é uma empresa de alimentos que tem tecnologias voltadas para melhorar a qualidade do pão, da confeitaria, para que ela se torne mais saudável, mais prazerosa, com uma indulgência positiva na nossa vida. E também trabalhamos na área de chocolate. A gente brinca que nós somos os nerds Nossa, do pão, é um negócio, gente. Vocês não têm os ideia. magos dos doces e dos chocolates. E também tem uma grande mudança acontecendo. Agora, nesse momento então de pandemia, a alimentação esteve muito aí em voga, várias pessoas se desafiando a fazer o seu pão, a fazer o seu levain, né, a sua fermentação natural. Então, o pão pode e deve ser saudável, a mesma coisa com a confeitaria, também pode entregar prazer e saúde ao mesmo tempo. A gente está passando por inúmeras transformações. Então, essa é um pouquinho da minha história, Deise. É Não, difícil falar maravilha. pouco, né? Porque já são É, 21 anos. mas eu acho importante que as pessoas que estão nos ouvindo conheçam, né? Porque eu acho que, assim, até eu estava conversando com Rovina, que vai ser nosso convidado amanhã, eu falei assim, olha quanto aprendizado dentro da sua história, né? E se a gente está falando de cultura de aprendizagem, a gente tem que começar a olhar isso nessa perspectiva, nas histórias que a gente está construindo, na cultura que a gente está criando, mas também naquilo que a gente está vivendo, né? O quanto que o aprendizado está presente no nosso dia a dia. E essa é a pegada, né? Essa é a bandeira, de certa maneira, que eu venho levantando, né? Que não é olhar esse processo de aprendizado como algo isolado, como algo separado, é do dia a dia, né? Faz Com parte certeza. da nossa vida. Então é tão interessante você trazer, porque você trouxe aí uma história de 21 anos só de desafio, só de aprendizado, né? Em que você se reinventou várias vezes, que você, enfim, se transformou a cada momento, né? Sim, Enfim, a cada encontro aí com essas oportunidades, né? verdade. Mandar um beijo para Fezardo. Você foi uma das Linda! pessoas que me ensinou muito durante o tempo que a gente trabalhou juntas, viu? Tem um lugarzinho especial no meu coração. Eu me lembro chegando lá, Fernanda, você e Cris. O As trio, três as três meninas superpoderosas que a gente super brincava. poderosas. Era a minha primeira equipe na Vale, foram essas maravilhas, inteligentíssimas, talentosíssimas, né? Enfim, muito orgulho da história de cada um. Gente, olha só, esse horário é um horário bem ingrato, né? Porque é um meio da tarde, mas a gente, enfim, foi um horário que a gente conseguiu. Eu peço que vocês convidem outras pessoas para que também estejam aqui conosco, mas o mais importante é que essa live vai ficar gravada e o acesso depois é incrível. É coisa assim de 300, 400, 500 pessoas assistindo. Muito Então, bom. mas se puderem chamar amigos, bota o aviãozinho aí, né? Quem sabe alguém está aí super afim de assistir também conosco. Bem, voltando para quem chegou depois, o nosso tema é aprendizagem e engajamento. A gente está falando sobre o conceito de times de alta performance, olhando essa perspectiva, né? E aí, Dani, entrando mais especificamente, a gente tem, eu tenho, acabei de falar isso, né? Tenho olhar, não somente eu, vários especialistas, a gente tem olhado para a aprendizagem e engajamento como uma grande ferramenta de retenção, de senso de pertencimento, de geração de valor, né? E Sim. que sustenta a cultura organizacional, né? Então, mais do que nunca, a gente entende que os valores, os rituais dessa cultura precisam ser sustentados por processos e por estratégias que, de fato, levem os empregados a um lifelong learning, a se sentirem parte dessa organização. E é isso que, de fato, a gente vê que está trazendo resultados, né? Nessa lógica, né, eu queria muito que você trouxesse a sua perspectiva, a sua experiência em relação à questão da cultura de aprendizagem e engajamento. Existe uma pessoa que eu respeito muito, um consultor que eu admiro muito, que é o Conrado, né? Ele diz uma coisa, vem dizendo uma coisa que outros autores falam, mas ele tem sido um porta-voz importante em relação a isso,
que fala assim, eu preciso implantar uma cultura de aprendizagem na minha empresa. E a provocação dele é assim, olha, você pode até querer, mas já existe, alguma existe, né? Com certeza. Essa cultura está aí. Pode não ser a que atenda melhor essa organização. Pode ser necessário que ela evolua, que você tenha que trazer outros elementos. Mas já existe alguma cultura de aprendizado, existe, e pode ser até uma cultura que não contribua muito para que as pessoas se interessem, mas ela está ali presente. Então, assim, muito nessa pegada de uma cultura de aprendizagem e engajamento, eu queria que você trouxesse, né, a sua visão sobre o que isso engloba e qual é o impacto disso no resultado do negócio. Ótimo. Obrigada, Deise, pela pergunta. Bom, como você falou, a cultura, ela realmente é algo que está ali instaurado. Existem vários ditados, né, que falam sobre isso, mas uma das falas que eu mais gosto é: a cultura é o que acontece quando ninguém está olhando, né? O dia a dia, é o que as pessoas falam, são os rituais, são os símbolos, são os comportamentos, é a maneira como as coisas acontecem de fato. Não só no discurso, mas principalmente na prática, né? Isso é o que realmente demonstra. Então, a cultura está ali, premente, e se você quer ou não, ela estará presente. Então, o tema da cultura, ela é essencial na questão do engajamento e da aprendizagem. Acho que tem alguns elementos importantes quando a gente olha para isso, né? O que eu acredito que são os elementos que fazem a diferença na cultura de engajamento e aprendizagem? Eu separei 4 elementos, né, para a gente falar rapidamente. Então, acho que primeiro, e não menos importante, acho que, né, colocaria realmente no topo da lista, é a liderança, né, Deise? Não tem jeito da gente falar de cultura, de engajamento e de aprendizagem se a gente não falar da qualidade dos líderes que existem dentro de uma organização. A liderança dá o tom, é aquilo, né, aquela instância ali para onde a gente olha e realmente a gente vai buscar a inspiração. E vai estar o tempo inteiro checando, buscando. Por mais que os líderes não queiram, eles são os modelos para o bem e para o mal. Então, o que o líder está fazendo, o líder está no holofote o tempo inteiro. Ainda que ele seja tímido, né? Ele pode achar que, de repente, por ter uma personalidade mais introvertida, ou por ser alguém que fala menos, mas ele está sempre sendo observado. Então, o que o líder está trazendo para uma empresa, o que ele está demonstrando no dia a dia, dá muito o tom do que vai acontecer em relação a engajamento e aprendizagem. Até mesmo porque o líder, ele faz toda a diferença na vida do seu liderado. É alguém em quem você busca se inspirar, em quem você vai confiar ou não, é quem vai te ajudar, né? Muitas vezes colocar os meios para que você atinja os seus objetivos, vai te ajudar a abrir caminhos, vai te trazer exemplos, vai te fazer o coaching ou não, né? Enfim, para mim o elemento número 1 é a liderança. Como segundo elemento, eu colocaria a questão da confiança. Se ela existe ou não dentro de uma organização. A confiança é o ingrediente fundamental, porque é o que ajuda realmente as conversas difíceis a acontecerem, é o que também dá aquela segurança, né, para a organização de que todos estão na mesma direção, de que você pode ser você mesmo, de que você pode realmente trazer aquilo que você é de verdade, né, Deise? Hoje em dia se fala tanto nisso, em diversidade, em inclusão, a confiança é um elemento fundamental. Como terceiro elemento, eu falaria de autonomia e delegação. Para que uma cultura promova o engajamento e a aprendizagem, se as pessoas não se sentem empoderadas, se elas não sentem que elas podem realmente se desafiar, a aprendizagem dificilmente acontece, as pessoas ficam paradas no mesmo lugar. Por outro lado, se você instaura uma cultura em que a autonomia está presente, as pessoas podem se sentir desafiadas a dar aquele ingrediente a mais, a se arriscar, a fazer algo diferente, a expandir dentro desse conceito que a gente falou na outra live que fizemos juntas, em realmente ter horizonte, em testar novas possibilidades. O que conecta com o quarto e último elemento que eu ressaltaria nesse papo, poderia falar muitos mais, mas eu separei 4, que é a experimentação e oportunidade.
uma Perfeito. cultura que incentiva engajamento e aprendizagem, ela permite que as pessoas experimentem. E para isso a confiança é essencial, porque se a pessoa tem medo de experimentar, ela não vai se arriscar. E a gente aprende muito, né, com o erro, o chamado erro. Tem até em inglês, né, o erro significa fail. E uma vez eu fiz, né, uma fala sobre isso e achei algo muito interessante, um acrônimo do fail, que é First Attempt in Learning, né? Então, primeira tentativa de aprender. Sem dúvida. Então, Só se a que, gente ressignifica o erro como exato. experimentação, como a possibilidade de você realmente enxergar novas possibilidades, isso permite o aprendizado. Uma cultura que prega o medo, que não deixa as pessoas testarem novas coisas, dificilmente é uma cultura de engajamento e aprendizagem. Então, esses seriam os 4 elementos que eu ressaltaria. Maravilhoso. A gente tem conversado, né? Eu conversei algumas vezes com você, não só para a live, né? É exatamente a forma como a gente tem trabalhado. Eu até coloquei aqui no fundo, não sei se vocês estão conseguindo ver, essa mandala, né? Que são as 5 dimensões do Dream, que é o Development, Reputation, o Environment, Attitude e Management, né? A gente entende que essas 5 letrinhas, né, quando de fato integradas, essas 5 dimensões, mais do que as letrinhas, quando integradas, trazem sim condições para que as pessoas possam de fato se lançarem, né, a um processo de crescimento, a um processo de entendimento do significado, né, da razão de fazer parte daquela organização e sem dúvida de se engajarem. E você trouxe da maneira muito didática. E até no vídeo que nós gravamos para a CBTD, eu digo, né? Por exemplo, eu sou muitas vezes chamada para fazer os treinamentos, e um dos grandes questionamentos que eu trago é assim: esse treinamento ele está inserido em que lugar na sua organização, né? E o que você vai fazer com ele depois que ele tiver de fato sido realizado? Porque de nada adianta, e até no vídeo eu falo sobre isso, de nada adianta você querer, por exemplo, treinar uma equipe em comunicação não violenta, se você, em todas as outras dimensões desse Dream, você não cria condições favoráveis para que essa comunicação aconteça, né? Sem Então, dúvida. você habilita as pessoas a terem uma técnica, uma ferramenta, mas dentro do ambiente organizacional ela não consegue praticar, porque a Com liderança certeza. não estimula, porque a autonomia não existe, porque ela não pode ser honesta e sincera naquilo que ela pensa. E aí, enfim, o porquê daquela ação, né? Quer dizer, qual é o Aí é ladeira abaixo, né, Deise? Exatamente. Então, são exatamente que condições, que modelo de gestão, enfim, o que está sendo criado para essa cultura suportar, né, pessoas de fato empoderadas, né, do seu Sim, processo da sua anticarreira, né, como a gente é falou isso mesmo. no nosso primeiro E encontro. assim, não são coisas muito difíceis, né, de você promover numa cultura, mas que precisam de dedicação. Sem dúvida. Precisam realmente de um trabalho, de um olhar atento, de uma sensibilidade, né? Porque é muito fácil não haver esse tipo de coisa. Então precisa realmente de foco, né? Agradecer aqui os comentários. O Ibrahim gostou do fail. Bacana, Daí é o Ibrahim. querido. Fico feliz que você tenha gostado. Olha Então aqui que leva para a luxo, vida aí. Dani. A Regina Regina Bronstein. Bronstein, diretamente de Portugal. Que delícia! Muito Muito bom. Um bom. monte de gente querida aqui. Muita Bacana. gente chegando aí agora. Dani, Vamos bem, para a nossa segunda dito, parte. dito isso, né? Como você acredita, né, que essa engrenagem pode funcionar melhor, né? Quer dizer, quais são os elementos? Você falou muito das condições, enfim, também das práticas. Mas assim, como fazer com que isso de fato seja vivo dentro da organização? Que essa engrenagem funcione. Quais são os elementos que favorecem isso estar presente? Além da liderança, Bem, você falou bem da liderança, né? sim, coloquei lá como número 1 realmente É, porque eu acredito muito o quanto que a liderança pode fazer a diferença. Falando um pouquinho sobre como fazer essa engrenagem se mover, eu acho que são 3 coisinhas, né? Primeiro, assim, ter um sentido de propósito muito forte, né, Daisy? Isso é essencial. Inclusive, está no seu modelo também, né, que você traz sim, super bem. Um propósito forte, presente, ele é imbatível, porque ele é o nosso norte, né? É aquela estrela guia que está ali brilhando e nos dando
aquela confirmação de que a gente está na direção certa. Agora, para que o propósito ele seja vivo, ele não pode ser um papel pregado na parede, não pode ser um slide de PowerPoint. Aí é onde eu trago o segundo elemento, que eu acredito muito no poder da inspiração e da respiração. Então, assim, você tem que estar o tempo inteiro conectado com aquilo que te move, né, que seria a inspiração. O teu coração tem que estar ali, né? Isso tem que estar vivo, porque se a emoção não está junto, é muito difícil seguir em frente, né, Deise? Opa. E a respiração, por quê? Porque exige dedicação, exige suor. Você não pode deixar as coisas no automático, né? Tem que ter intenção o tempo inteiro. Conectando com o terceiro elemento, né, que eu traria, que é a repetição. Até o meu líder, né, o que atualmente é o meu chefe, que enfim é uma pessoa que eu admiro muito, ele fala muito sobre isso, né, comunicação, enfim, o trabalho todo que você faz, ele se trata muito de repetição também, de você estar o tempo inteiro trazendo a sua mensagem. Existem até alguns estudos que falam que você precisa repetir 10 vezes, né, a mesma coisa, de 10 diferentes maneiras para as pessoas captarem 10%. E aí o foco não é a comunicação, mas sim, ou seja, a engrenagem funcionar, são muitas pessoas que fazem parte, são vários micro-universos. As pessoas têm as suas questões, têm as suas realidades, têm os seus momentos. E se você não está o tempo inteiro trazendo isso à tona, né, via inspiração e repetição, respiração, né, fica muito difícil, porque uma engrenagem ela é feita de vários pequenos movimentos. Então, eu destacaria isso. É preciso um trabalho realmente muito intencional, muito focado, muito presente no dia a dia, guiado por um propósito. Então, são os rituais, são as reuniões, são as diferentes ativações que você faz no dia a dia, aquele olhar atento, né, de toda a organização. Não pode ser um trabalho só de RH, né, tem que ser um trabalho de todos. Sem dúvida. Claro que RH tem um papel fundamental, né, na minha visão, de manter essa engrenagem viva, de fazer os apontamentos, de trazer as considerações, fazer as leituras organizacionais, fazer as intervenções, mas RH não gira a engrenagem sozinho, pelo contrário, né, é muito difícil. Tem que ter realmente um sentimento de propósito comum e precisa falar desse propósito, confirmar. A gente acredita, quais são as questões que talvez não estejam tão claras. Então, destacaria esses elementos: propósito, inspiração, respiração e repetição. Parece até que eu fiz um jogo de palavra, né, mas não foi intencional. Mas eu adorei, Dani. Temos que publicar isso. Temos que fazer um artigo publicando. Achei que ficou muito interessante isso. E sabe o que me remeteu? É engraçado. Até um pouco da... Porque eu, ouvindo você, me lembrei da sua vida de atleta. Porque você é uma grande atleta. E é isso, né? Mais ou menos. Não, é assim. Perto de mim, você é atletíssima. Mas eu digo assim, é essa coisa, né, do empenho, de estar ali diariamente, chuva, faça sol, e é aquele pouco a mais que você faz que já te faz a diferença no resultado, né? Eu me lembro que eu vi uma apresentação ano passado, naquele evento da XP, com o... Como é que é o nadador? O de milhares de medalhas. Né? Gustavo Borges? Não, o Phelps. Ah, o Phelps, tá. E ele falou uma coisa que me mobilizou muito. Ele falou assim... ele, para poder fazer o melhor resultado dele na Olimpíada, na última Olimpíada que ele, enfim, né, ganhou todas, ele disse assim, eu tinha que fazer uma diferença muito pequena, mas expressiva no meu tempo. Eu já era, né, o campeão do mundo, um atleta referência. E ele disse que ele treinou 3, 4 anos diariamente. Para ganhar milésimos de segundos, né? E ele disse que se ele deixasse de ir um dia ao treino, apenas um dia, porque estava nevando, porque estava chovendo, ele tinha certeza que ele, no dia seguinte, ele estaria menos do que ele poderia estar. Então ele falou assim, foi um período de grande sofrimento, mas de muita dedicação, de muito foco, que é um pouco disso, né? E de muito esforço, né? E é um pouco disso, a gente tem que... Tem dias que a gente pode olhar e falar, meu Deus, né? Mas de novo, outra vez isso que você falou, né?
Eu já fiz 500, mas é aquele a mais que você Com oferece, certeza. É a né? consistência, né, Deise? É a persistência mesmo, a consistência. Porque a cultura, ela não é um evento, a cultura, ela é uma jornada, ela está presente o tempo inteiro na Exatamente. organização. Então, a gente não pode achar que fazendo uma intervenção isolada, a gente vai criar uma cultura de aprendizagem e engajamento. Realmente é o dia a dia. E nesse sentido, o esporte ensina demais. Porque o Muito. esporte é isso, é um dia depois do outro, é aquele dia que você não está a fim de levantar, né? Você até, enfim, foi muito generosa falar que sou uma grande atleta. Não sou, eu só sou esforçada, né? Então eu levanto mesmo às 5 da manhã e vou, porque, enfim, é isso, né? Até o meu chefe também ama esporte, adora correr. E a gente fala muito sobre isso, que muitas vezes, fazendo essa analogia, o que você quer melhorar no seu jeito de ser, enfim, nas suas habilidades dentro de uma organização, é como você treinar um músculo. Você não Exato. pode treinar só a parte de cima, você tem que treinar embaixo porque é o que vai te dar sustentação. Talvez você nunca vai ser tão bom, né, naquilo como você é, enfim, num determinado músculo, mas se ele não tiver treinado, você vai comprometer o seu resultado. Perfeito. As meninas estão falando aqui, consistência, regularidade, Isso disciplina, mesmo. memória muscular. É isso mesmo. E até a Regina está colocando, assim como o coração, né? Como o coração também tem que ter essa paixão, né? Você tem que, de fato, curtir estar fazendo aquilo, É isso mesmo. acreditar naquilo, porque nem todo dia é o dia do sorriso, do bem-estar, Não, né? Tem a dor, tem a dureza, tem o enfrentamento, tem as resistências, né? é isso Então, mesmo. adorei o seu modelo, Dani. Eu acho que a gente pode levar isso como Vamos uma boa. cunhar. É, maravilhoso, maravilhoso. Uma mistura de. Ibrahim é um querido, Ibrahim é um gerente da Login, um grande, Ah, já que virou um bacana. amigo. Super É carinhoso. muito, uma mistura de soft e hard skills, que ele está falando, é isso mesmo. Aliás, é isso mesmo que a gente tem que pensar, né? Quais são as questões estruturais que de fato estão ali para sustentar, mas também qual é esse software que vai rodar para fazer essa cultura ter essa agilidade, É isso enfim, essa mesmo. leveza, esse alcance, né? Bem, vamos agora, já que você falou disso, eu achei incrível esses 4 elementos, fala um pouquinho da sua realidade hoje por Atos, e acho que é importante a gente trazer o case, né? Não só ficar no conceito ou numa Claro. referência, mas assim, como você hoje, na sua realidade por Atos, pode trazer para a gente avanços que você já teve, como você avalia hoje coisas que estão funcionando bem, né? Que já tem resultados positivos, e também desafios que ainda estão aí para serem enfrentados e que, enfim, você, sua equipe, a liderança da empresa, a alta direção, Uhum. estão olhando para eles e trabalhando por eles, né? Claro. Bom, isso daria uma live inteira. A lista é gigante. Mas, enfim, né? Vamos tentar fazer um resumo aqui. Acho que a primeira coisa bacana é que a Puratos é uma empresa que tem uma visão de longo prazo muito bacana. Então, aquilo que eu falei um pouquinho sobre ter um norte, um propósito, uma direção, é algo muito presente na realidade da empresa. A paixão, realmente, por estar sempre se superando, o empreendedorismo, né? Uma empresa que tem 100 anos de existência já, embora não seja tão conhecida, a gente está sempre ali behind the scenes. Então, a gente está lá na padaria, mas você não sabe que está comendo algo da Puratos, né? Muitas vezes está no restaurante, está no hotel, enfim, está comprando uma torta gostosa, saudável, está passando aquele momento gostoso. Muitas vezes a Puratos está ali presente no seu dia a dia. Mas então tem esses elementos muito presentes. A empresa é uma empresa de tecnologia em alimentos, então a gente trabalha com aprendizagem o tempo inteiro, né, Deise? Nós geramos muito conhecimento, então o tempo inteiro a gente está trabalhando com os nossos clientes para ajudá-los a equipar, né, a se paramentar de conhecimento para poder entregar uma melhor qualidade do alimento. Então, isso é muito presente. Então, o tempo inteiro a nossa equipe está ensinando. Então, a cultura de aprendizagem ela é permanente. Inclusive, uma das coisas que nós fizemos, né, que, enfim, você estava junto comigo, é de ajudá-los a cada vez melhorar em passar o conhecimento, porque não é simples, o conhecimento ele está ali, mas nem sempre você tem as melhores ferramentas para que ele se multiplique e ele realmente permeie a organização como um todo. Então, durante esses 3 anos, a gente tem olhado muito, desde assim, para a questão do o que a gente precisa criar de capabilities, de competências para conseguir estar o tempo inteiro inovando.
A inovação, ela realmente é o coração da empresa, então a gente tem que estar o tempo inteiro trazendo novas tecnologias. E a gente já falou na pergunta anterior de disciplina, e inovação não é o Eureka Moment, né? O Eureka é um pedacinho. Inovação é disciplina. É você estar o tempo inteiro buscando conhecimento, tentando se superar, se dedicando, tendo o esforço ali presente no seu dia a dia. Então, o momento Eureka, ele é maravilhoso, porém ele é 10%, às vezes até menos, né? É Então muita você tem. pesquisa, é muito Exatamente. esforço, É né? muito Muita suor, é muita dedicação o experimentação. tempo inteiro. Então, assim, a gente tem procurado criar muito esse conceito da aprendizagem permanente. Um exemplo, a gente tem estimulado muito as pílulas, né, os microlearnings. Então, toda sexta-feira, não, minto, uma sexta-feira por mês, a gente tem um movimento que a gente chama I Learn on Fridays, né? Toda sexta-feira eu aprendo. Então, a gente manda, por exemplo, no calendário, meia hora em que a pessoa tem uma pílula de conhecimento. Olha que Aí, às legal. vezes é um vídeo, às vezes é uma leitura, né? Um mini curso. A gente tem trabalhado muito também, desde na empresa, em relação ao que a gente chama de não só o engajamento, mas o enablement, que é a possibilitar que as pessoas consigam ter os meios para aprender e se desenvolver. Não adianta você ficar estimulando que a pessoa aprenda o tempo inteiro se você não dá os meios. E aí eu vou para a minha lista de melhorias, né? Então a gente tem ferramentas muito bacanas, mas quando eu olho, por exemplo, para a região da qual eu cuido, a gente tem uma barreira importante do idioma. Então a gente ainda tem que trabalhar mais em fazer com que o conhecimento ele seja acessível, né, Deise? Essa questão do conhecimento estar ali, fazendo sentido e podendo ser consumido, porque as pessoas, elas querem consumir, mas às vezes elas se intimidam, né, por uma barreira que é maior do que elas. Então, a gente tem que ter esse olhar da inclusão o tempo inteiro. A aprendizagem, ela tem que ser acessível, ela tem que ser possível de ser consumida e absorvida pelas pessoas. Então, nisso a gente ainda tem muito a melhorar. A inclusão digital, né? Por exemplo, eu tenho metade da minha força de trabalho são os operadores, que são pessoas que não utilizam computador, que não estão ali acessando os mesmos sistemas que uma pessoa administrativa está. Então, eu tenho um trabalho muito grande de inclusão digital que eu preciso fazer do nosso pessoal. Então, é até uma dicotomia, porque a gente está falando de realidade virtual, a gente está falando de trabalhar com inteligência artificial para melhorar cada vez mais, né, o acesso ao conhecimento dos nossos clientes. Nesse período de pandemia, óbvio que, né, a digitalização ela cresceu enormemente, a gente foi empurrado, né, para a transformação digital. Por outro lado, tem um público que está ali no dia a dia, né, produzindo os alimentos e que não está ainda conseguindo ter esse mesmo acesso ao conhecimento. Então, eu tenho hoje muitos desafios. A gente tem trabalhado com o conceito de academias. A gente está procurando até sair um pouquinho do clássico, não sair, mas assim, evoluiu a questão do 70-20-10, que foi tão falado durante tanto tempo, né, Deise? Ou seja, que você aprende nessa fórmula matemática, né, 70% fazendo ali no dia a dia, os 20% com coaching, mentoring, os 10% com cursos formais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que desafia um pouco essa lógica, porque eu acho que a gente não pode encaixotar. Acho que as pessoas têm necessidades diferentes. As pessoas têm estilos de aprendizagem diferentes. E pode ter momentos de carreira também que ela precisa, às vezes, né, ir mais para o conhecimento formal do que o dia a dia. Porque o dia a dia também ele pode ter menos estrutura e cair facilmente em algo que não se concretiza, né, Deise? Sem dúvida. Então, enfim, são vários os desafios, né? Mas a gente tem procurado transformar, por exemplo, toda a nossa jornada de liderança para acompanhar os momentos significativos e não ter soluções só encaixotadas. A gente precisa ter os produtos, claro, que alcançam muitas pessoas, porém entender que existem diferentes momentos, diferentes necessidades. E nesse sentido também ser mais proativo. Não oferecer o conhecimento só quando a pessoa já está ali urgentemente precisando dele, mas sim Exatamente. trazê-lo antes um pouco para que a pessoa se sinta até mais capacitada de assumir um novo desafio. Então, enfim, poderia ficar horas aqui falando, né, dos diferentes desafios, mas esses são alguns do que eu estou Mas vivendo muitos atualmente. avanços também. Eu não posso deixar de falar até publicamente, né? A Dani foi uma pessoa assim que na virada da pandemia, quando a gente, né, naquela sexta-feira, dia 13 de março, que tudo, o mundo praticamente fechou,
Dani foi uma das grandes impulsionadoras do trabalho online digital. Nós tínhamos um projeto programado para entrar dias, né, na semana seguinte ou 2 semanas à frente, não me recordo exatamente a data. E Dani A me gente ligou teve que e falou, reinventar, né? a Dani falou, vamos? Eu falei, lógico, vamos com tudo, né? De uma coragem naquele momento, e eu disse isso a você e repito aqui, de uma coragem, porque a gente sabia que seria um desafio, a gente sabia que nem todos estavam preparados para isso, a gente não sabia qual seria o resultado efetivo dessa ação naquele momento, mas enfim, foi incrível o resultado, né? E nos trouxe muitos aprendizados, né, Dani, do ponto de vista dessa nova forma, dessa nova necessidade, desse consumo do conhecimento na hora adequada, na hora certa, antecipando, né? Porque às vezes quando ele chega, ele já não tem valor, porque as pessoas já foram buscar de outras formas, né? Eu Sim. fico brincando, entre aspas, assim, gente, olha, teve um dia, né, aqui também, com toda a ética do mundo, sem falar, um cliente que demorou um tempo para contratar um trabalho nosso, quando chegou, eu falei assim, você acha que você precisa? Porque o que era 6 meses atrás Já não mudou. faz mais, mudou. Eu acho que você devia fazer um novo diagnóstico, você deveria, porque essa ação, então, essa agilidade da implantação, essa coerência com a necessidade do público que você trouxe, isso é crítico do ponto de vista de sucesso, de resultado efetivo, né? Então, eu também sou muito grata a você, porque assim, eu aprendi muito, muitíssimo com esse processo que a gente viveu e com uma adequação perfeita para a situação de todo mundo, porque eram multiplicadores de conhecimento também, né? Sim, foi sensacional e realmente, assim, acho que foi um projeto lindo, as pessoas ficaram muito felizes, se sentiram atendidas, né, Daisy? Realmente é isso, a gente tem que ter esse dinamismo, porque a vida é muito dinâmica e se a gente fala tanto do lifelong learning, é muito isso, é você poder se questionar todos os dias, o que é a nova necessidade que está emergindo e o que a gente precisa fazer para se reinventar, porque a vida ela não é linear, né, Daisy? A vida realmente é feita de curvas, desafios o tempo inteiro. Exatamente. Olha, o Ibrahim tem uma pergunta para você. O Ibrahim pergunta assim: quais serão as principais competências que os líderes deverão aprender? Olha, interessante, hein? Essa pergunta dá uma tese de MBA. Bom, eu acho que, enfim, falando um pouco assim, sem pensar tanto, tem alguns elementos que eu destacaria. Primeiro, assim, aprender a desaprender, né? Acho que o líder tem que ser alguém aberto o tempo inteiro a não ser aquela pessoa que acha que é o dono da verdade, né? E sim ter aquela humildade de ouvir, de estar se reinventando, aprendendo e estar aberto à aprendizagem. O líder que realmente consegue se colocar no local de aprendiz, ele acaba transmitindo uma possibilidade de trabalho conjunto, de acessibilidade. Porque quando as pessoas olham para a liderança, o que elas olham? É um líder em quem eu posso confiar? É um líder em quem eu posso, com quem eu posso contar, né, no meu dia a dia? É alguém que vai me fazer aprender, que vai me trazer desafios significativos? Então, acho que assim, né, um líder precisa ter essa questão de aprender a desaprender, precisa ser um líder comunicador, né? Isso é essencial, porque o líder, ele realmente é alguém que dá a liga, que está ali o tempo inteiro trabalhando para dar o seu melhor em termos de transparência, de tempos, né? Não é aquele líder que fica segurando a informação, que sim, compartilha o tempo inteiro. Alguém que precisa também transmitir autonomia, né? Que precisa fazer a delegação acontecer para que as pessoas aprendam junto com ele. E acho que alguém que precisa também dar a visão, né? Dar o norte. Então, acho que aprender, não sei se é algo novo, né? Mas é algo que tem que estar o tempo inteiro ali na agenda do líder. E acho que, finalmente, eu ressaltaria a questão hoje de você estar, como líder, conectado às tendências, sejam elas tecnológicas, né? Sejam as tendências de novas linhas de pensamento. É alguém que está constantemente buscando conhecimento. Ibrahim, imagina, eu tenho certeza que você deve ter coaches maravilhosos na sua vida. Mas se você Enfim, conhecer, Ibrahim,
Você te conhecer ajudar, eu Ibrahim, estou você vai se disponível. apaixonar e vai querer ser coach dele. É uma pessoa delícia, aquela pessoa que você, né, quer de fato estar ali trocando, que ele também tem mil e uma Com orientações, ele certeza. traz contribuições incríveis. Ibrahim, você é muito, muito especial. Muito obrigada por estar aqui e lançar Legal. uma pergunta tão interessante quanto essa. A Bem, Regina falou um pouco de pertencimento também, né? é Regina Bronstein. Sim, com certeza, Rê. Eu estava falando no sentido da inclusão, da gente poder realmente ter todo mundo ali, de fato, podendo participar, né? Podendo estar sendo atendido pelas iniciativas de aprendizagem e cultura, né? Perdão, aprendizagem e engajamento, mas sem dúvida o sentimento de pertencimento acho que conversa muito com a questão do propósito, né? Que eu falei um pouquinho também, acho que é uma palavra super apropriada. Obrigada pela contribuição. E, a, Ibrahim, pe... ó, você já ganhou também mais uma fã, viu? a pegada é, né, Dani? Menos treinamento e mais aprendizagem, né? Porque vamos trazer aprendizagem para o dia a dia, para tudo Com que a gente certeza. realiza, né? Nas estratégias internas da organização. E não ficar colocando isso como se fossem eventos isolados, É, desvinculados de uma realidade, de uma cultura organizacional, né? e precisa de acompanhamento, né, Daisy? Porque a aprendizagem é uma jornada. Então, se a gente não tem realmente esse Exatamente. hábito também de fazer um checkpoint, a Pois gente é. acaba não conseguindo entender quais são, eventualmente, as necessidades que mudaram ali no meio do caminho, né? Exatamente. Você trouxe a questão do fail, né, do erro. Uma organização que não se permite errar não pode ter aprendizagem, né? Com Porque não tem certeza. experimentação. Então as pessoas não se arriscam, as pessoas não se lançam, as pessoas ficam sempre aguardando o que eu preciso fazer, né? E aí aquele é o by the book, né? Sem nenhuma criatividade, sem nenhuma competência diferenciadora, né? Exatamente. A gente tem Bem, falado muito assim da cultura ágil também atualmente, né, Daisy? O modelo isso, que a gente tem procurado perfeito. pregar na Puratsu, o que a gente acredita que são os elementos da cultura ágil? É uma cultura que tem confiança, que tem delegação, né? Ou seja, você dá autonomia para as pessoas e que tem a possibilidade de arriscar-se, né? Ou seja, de você realmente, né, aplicar lá o first attempt in learning, né? Ou seja, você se permitir experimentar, aprender. Inclusive, agora no final do ano, só dando um exemplo curioso, a gente vai fazer um seminário só para falar dos momentos em que a gente se arriscou e não deu Olha, certo. gente, olha que delícia isso, né? E nessa tônica mesmo, né, de incentivar que essa cultura esteja presente no dia a dia. Então, a gente vai Sensacional. valorizar o erro, entre aspas, né, que na verdade é a Perfeito. tentativa de Gente, pega fazer, o de inovar. caderninho, copia a dica, faz igual. Não é de direito autoral da Dani, não. Faz igual na sua Isso mesmo. empresa. Promove coisas assim. Faz, Tem que ser né? bem costurado, né, Daisy? Porque acho que precisa ser uma coisa também que as pessoas sintam Opa, vontade, né, de fazer, que elas se é, sintam à vontade. Então, sem imagina, né, você dúvida. fazer um seminário, um evento sobre as pessoas trazerem momentos em que elas erraram, pode ser um fracasso total se a confiança não for presente, Sem né, dúvida. na Sem, organização. Como a sem Rê dúvida. falou aqui, a segurança psicológica, né? Então, se a Sem gente não se dúvida. sente assim, e o líder é o principal elemento para criar essa segurança psicológica, né? Ele faz Absolutamente. muita diferença nisso. E tem uma coisa que eu venho falando muito, você já me ouviu falar disso, é o líder com líderes também, né? O quanto que Com esses certeza. pares precisam aprender entre si, né? Eu sempre trago esse termo da rede de segurança que eles entre eles precisam construir para que as coisas aconteçam. Então é ok, aqui a minha equipe, delegação, mas o que eu estou fazendo nas laterais? Como eu estou também trabalhando com os meus pares, criando essa confiança, Sem delegando dúvida. pares, né? Por que a gente não pode delegar para os nossos pares também? Então, é um outro modelo, né, de atuação, de conexão, de contribuição que a metodologia ágil também traz como uma questão, né? Com certeza. Mesmo que você não pense na tecnologia ágil como alguma coisa real no momento da sua organização, eu digo, leia a respeito, se inspire, porque tem premissas muito interessantes que deveriam ser, né, trazidas Com para as certeza. práticas que a gente realiza, né? Bem, para fechar, a gente já está assim quase 6 Tempo voa. minutinhos, voa. Eu não queria deixar de fazer essa pergunta. Você falou, a gente falou das lideranças, a gente falou sim dos acertos e desafios que ainda estão aí para serem
enfrentados e trabalhados, mas eu queria que você falasse também do RH, né? De como é que você entende que a atuação do RH precisa ser, especialmente nesse momento de novos modelos de trabalho. É exatamente o que acabamos de falar, né? Com novas metodologias, com novas premissas, com novos formatos. Legal. Bom, o que eu falaria em relação à atuação de RH, Daisy? Primeiro que assim, né, o RH acho que tem um papel fundamental de colocar a serviço da organização essa questão da sensibilidade, né? Opa, tá acontecendo algum probleminha aqui com meu filho. Então, a gente tem essa questão do RH colocando a sua sensibilidade, a sua leitura organizacional a serviço da organização, né? Trazendo isso como um elemento presente para ser esse termômetro, né, organizacional. Realmente acho que a gente está num lugar privilegiado de poder fazer isso de uma maneira muito especial. E fazendo, enfim, essas intervenções o tempo inteiro. Outra coisa que eu falaria, desde em relação à atuação de RH, é o quanto que a gente tem também que privilegiar o tempo inteiro essa agilidade em saber ler a organização do ponto de vista das suas prioridades estratégicas e traduzir isso na nossa atuação. Fala-se muito do RH estratégico, e o que é isso, na verdade? É saber interpretar as necessidades da organização e trazer isso para a sua atuação. Isso acontece de maneira dinâmica, né? Mas também tem a visão de longo prazo, que a gente precisa ter o tempo inteiro, proporcionando principalmente essa experiência, essa jornada. A gente não pode ficar estanque, né, Deise? A gente tem que estar o tempo inteiro, acho que atualizando mesmo, né? Fazendo esses checkpoints. E acho que um terceiro elemento que eu colocaria é que RH seja esse grande embaixador da organização em despertar a paixão pelo conhecimento. Lindo. E as pessoas muitas vezes veem em RH falar, puxa vida, me sinto estagnado, sinto que eu não tenho horizonte, sinto que eu não estou crescendo. E a gente precisa devolver isso, mas o quanto você realmente está dando prioridade para se desafiar, o quanto você está realmente colocando em prática o seu aprendizado permanente, a sua jornada, né, de estar se desafiando. Você já buscou projetos? Você procurou fazer o seu planejamento? Né? A gente falou um pouquinho já sobre isso na nossa outra live. Nós temos que ser os protagonistas. Então, acho que a RH tem que estar o tempo inteiro trazendo esse elemento, né, de, poxa, tem certeza que você não está crescendo? Desconstruir um pouco esse conceito também, né? E, óbvio, deixar isso como prioridade, porque não só a gente precisa provocar as pessoas, mas a gente também precisa fazer o que eu falei, né, anteriormente, do enablement, né? De criar as condições, colocar os meios para que a gente possa, de fato, promover essa experiência, né, das pessoas, entregar o nosso famoso EVP, né, a nossa proposição de valor, em todos os aspectos, em todos os processos de RH. Se a gente é uma empresa que quer incentivar a cultura da aprendizagem e do engajamento, o nosso EVP, né, o nosso propósito de valor como RH, como empresa, tem que estar ali permeando todas as nossas práticas. Sem dúvida. Dani, olha, delícia. O pessoal está dizendo aqui que tem que ter live 2. Gente, eu não vou contar, mas vai ter. A gente vai ter uma sequência aí muito legal de um trabalho maior juntas, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. E vamos anunciar na hora certa, né? Mas certamente é um papo que não se esgota, né? Porque uma coisa vai puxando outra, enfim, a gente realmente tem assim. E a gente, quando começa, né, Daisy? Nossa, tem muita coisa. Mas é isso, é uma paixão muito grande pelo que fazemos, né, Dani? Acho que isso mesmo. está muito presente, né, na nossa fala, na nossa entrega. E eu quero, assim, mais uma vez te agradecer demais. Olha, o pessoal aqui trazendo, a Nanda falou que tem que ter mais do que a metodologia, o mindset ágil. Com certeza. Mesmo. E tem uma outra fala aqui que acho que foi a Regina que... a Janaína, que eu adorei, porque ela falou sobre a questão da metodologia ativa de aprendizagem. Ela até falou de treinamento, de aprendizagem, que é a aprendizagem entre pares, que realmente é uma das grandes questões do momento, a gente poder ampliar esse radar de aprendizagem. Né?
Nesse momento Então, até de pandemia, desde assim, só como um complemento, a gente viu o poder da colaboração, né? O quanto as pessoas estão aprendendo umas com as outras. Acho que nunca a humanidade quis tanto compartilhar conhecimento. E eu espero que esse momento que a gente está vivenciando, que a gente espera que, obviamente, não se repita, mas enfim, em tudo a gente leva um aprendizado e que isso se propague, né? Que sem isso realmente dúvida, fique sem presente no dúvida. nosso dia a dia. A gente pode e deve colaborar, compartilhar conhecimento. Isso é algo que não tem fronteiras, né, Deise? Sem dúvida. Olha, bibliografia de liderança, o Ibrahim está pedindo. Eu vou pedir que a Dani depois nos passe umas dicas. Isso, Eu coloco lá no nosso, aqui no nosso Instagram, tá? Eu sempre combinado. gosto de colocar. Mais uma vez, para você, Dani, meu amor, minha gratidão. Eu que agradeço. Para o público, meu carinho. Mais uma vez, um grande muito obrigada por estarem conosco nesse dia. Enfim, prestigiando, com essa escuta aberta, com essa contribuição maravilhosa, com essa colaboração incrível. E eu entrego para você fechar a live, ela é toda sua. Opa! Bom, Deise, primeiro queria te agradecer mais uma vez, né, pelo convite. É sempre maravilhoso estar com você. Parabéns pelo modelo Dream Teams. Você é sempre tão original, né? Enfim, você está sempre gerando conhecimento e novos conceitos maravilhosos para deixar no mundo, né? Não só nos seus trabalhos de consultoria, mas você deixa o seu legado no mundo, tenho certeza. Eu vou fechar, você que é a rainha atualmente das poesias, eu separei uma coisinha aqui para a gente Ai, fechar. linda, Já adorei. que, não é, enfim, é um trecho, né, que Por tem a ver com o favor. Dream Teams, falando de sonho, né, já que é o seu modelo dos times dos sonhos, Sim. é de Shakespeare, tá? Então há quem Uau. diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso não tem muita importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou acordado. Vamos continuar sonhando, né, Deise? Todo momento. É porque isso que é transformador, né? Isso é que faz a gente acordar de manhã e falar mais um dia, né? Para que a gente Isso possa mesmo. transformar os sonhos em realidade. É isso que move. É a gasolina, né? Ou sei lá, o combustível, não a gasolina. A gasolina é um dos. É o combustível que a gente precisa Isso ter. mesmo. Querida, beijo. Uma Obrigada. sexta-feira, finalzinho maravilhoso. Pessoal, muito obrigada. E amanhã estamos aqui às 5 horas com o Renato Rovina. Muito Imperdível. obrigada, Luciana. Por favor. Beijo grande. Tchau, Obrigada, gente. pessoal, pelo carinho. Tchau, tchau.